Olá meninas, boa tarde. Hoje nós vamos continuar nossa aula falando de doenças ocasionadas por parasitas, ainda continuando a parte do grupo de protozoários. Então vamos começar falando da doença de Chagas. Então a doença de Chagas, ela é uma doença ocasionada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Essa transmissão ela ocorre por meio do barbeiro, das fezes do barbeiro. Ela é popularmente conhecida como doença do barbeiro, na verdade. E nas nossas regiões é muito comum por conta do açaí, que às vezes ele fica entre os frutos na hora que vão bater o açaí, e aí esse é o problema em relação à falta de higiene, de cuidados, da higiene correta, da lavagem certinha dos grãos do açaí para poder bater. Então, às vezes, as pessoas quando vão fazer essa fruta, né, eles acabam batendo o inseto junto, é o que faz com que a pessoa acabe adquirindo esse tipo de infecção. Então, ela pode ocorrer por meio da transfusão de sangue também contaminado e através do aleitamento materno. Então, a doença de Chagas, ela obedece a esse ciclo, né? Então, mais precisamente, o barbeiro, né, o inseto pica, faz a eliminação das suas evacuações, consequentemente ele passa por uma transformação, se multiplica dentro do corpo, o que vai fazer com que ele permaneça por um longo período no organismo, seja novamente eliminado, né, através das evacuações, e aí haja novamente o novo ciclo de contaminação. Então, dessa forma que acontece o ciclo de desenvolvimento do barbeiro, né, ou do Trypanosoma, das evacuações do parasita eliminado pelo barbeiro. Então, os sintomas. Em média, a fase aguda, que a gente chama de fase inicial, ela dura de 2 a 3 semanas. A pessoa ela pode apresentar mal-estar geral no corpo, hepatoesplenomegalia, aumento do fígado e aumento do baço, o chagoma de inoculação. Chagoma de inoculação é a formação dessa ferida, dessa ulceração, que pode acontecer em qualquer parte do corpo, principalmente se foi picado pelo inseto e não acabou ingerindo sem perceber. Fase crônica. Na fase crônica, é uma fase, no caso, permanente, né? E também a pessoa ela pode não apresentar sintomas durante esse período. Isso não é algo comum, tá? Ele pode, por um período de tempo, não apresentar, mas posteriormente essas alterações que o parasita ocasionou vai ocasionar mudanças também nesses órgãos. Então, dura em média de 15 a 20 anos essa fase crônica e apresenta as seguintes formas, que vai depender da localização que esse parasita se encontra. Se ele se encontra na parte cardíaca, geralmente ele vai ocasionar o aumento do tamanho do miocárdio, ou seja, o aumento do tamanho do coração. Não é via de regra que todo aumento do tamanho do coração seja relacionado à doença de Chagas, tá? Mas é importante fazer o exame para descartar essa possibilidade. Na forma digestiva, ele pode apresentar alterações no cólon, que é o intestino grosso, e no esôfago. Então, ele pode alterar esses dois órgãos do sistema gastrointestinal. Então, ele pode ocasionar o megacólon, que é o aumento excessivo do cólon, de um dos cólons ou vários cólons do intestino grosso, e também o aumento excessivo do esôfago. Na forma nervosa, ocorre a destruição do sistema nervoso, levando a lesões cerebrais graves, perda de movimentos. Então, aí vai depender da localização desse parasita. Então, aqui a gente tem, o megacólon, que é o aumento do colo do intestino grosso, e o megaesôfago, que é o aumento excessivo da circunferência do esôfago. Tá? Que faz com que haja um acúmulo maior de alimentos, dificuldade para ingestão de alimentos e várias outras complicações quando se fala da nutrição. A forma de
Prevenção: combater o vetor, melhorar as condições de habitação, telar as janelas, né, evitar com que as pessoas infectadas, não que seja transmitido, jamais vai ser transmitido diretamente de pessoa para pessoa, mas é transmitida de pessoa, vetor, pessoa. Então, é importante que a pessoa que está contaminada faça o tratamento correto com os medicamentos utilizados para eliminar esse parasita e, consequentemente, ser uma fonte de infecção para vetor e, consequentemente, para outras pessoas. Uma outra doença ocasionada por parasita é a toxoplasmose. Então, a toxoplasmose, popularmente conhecida como doença do gato, mas não significa que o gato seja o único transmissor. Na verdade, o gato ele é um transmissor indireto, tá? O gato ele é conhecido como uma doença do gato porque o gato ele é um hospedeiro definitivo, ou seja, ele ingere os cistos da toxoplasmose e, consequentemente, todo o ciclo de vida desse parasita ocorre dentro do gato, dentro das células desse gato. Então, posteriormente, ele vai eliminar esses oocistos novamente. Aí vai ter alimentos contaminados, né? Vai ter carnes bovinas contaminadas, o que entrar em contato com essas evacuações desse gato. Mas ele mesmo, diretamente, raramente ele vai ser um transmissor direto. O nome do protozoário que transmite a toxoplasmose é a Toxoplasma gondii, tá? Ou seja, o nome do protozoário mesmo em si é Toxoplasma gondii. A maior parte das infecções é assintomática, ou seja, a pessoa ela passa anos sem sentir, tanto é que alguns só vão descobrir que tiveram contato com a toxoplasmose quando fazem o exame específico para detectar a doença ou o contato com esse parasita, sendo a doença uma exceção no homem, como eu acabei de falar, não é algo comum, porque o gato é o hospedeiro definitivo, porém ele não vai ser um transmissor direto, vai ser um transmissor indireto, né? E o homem ele acaba adquirindo a doença por conta de alimentos, água contaminadas. Então, a transmissão ocorre através da liberação dos oocistos. Lembrem que toda vez que a gente fala nessa situação de cistos, oocistos é a fase resistente do parasita. Então, aqui nós temos as diferentes formas de transmissão. Então, aqui o gato, ele não tinha o parasita, mas ele foi lá de repente brincando, né, com um ratinho morto ou uma carne de ave morta. É muito comum em gatos de rua ou gatos que costumam estar ao ar livre, não se alimentam somente de ração. E aí um desses animaizinhos aqui acabou tendo desses oocistos, né, na sua carne, de forma que contaminou o gato. O parasita fez seu ciclo, o gato fez suas eliminações, né, falta ou a má higienização dos alimentos, aí o boi, o porco, ou mesmo os vegetais ou a água tiveram contato com esses oocistos. E aí, na hora de ingerir o alimento que não foi bem cozido, não foi bem preparado ou higienizado, ou a água não está bem limpa, né, não é potável, aí a pessoa ingere os oocistos. O que vai acontecer? A contaminação com a toxoplasmose, tá? Então, é dessa maneira que vai acontecer. Então, o gato diretamente transmitindo, não, mas ele é um transmissor indireto por conta das suas eliminações. Então, aqui a forma resistente, acredita-se que esse parasita, se ele não estiver no seu hospedeiro definitivo, ele pode viver cerca de 6 meses. A forma de prevenção: não ingerir carnes mal cozidas, realizar um controle sobre os animais que inclui evitar contato com gatos e solo. Então, é importante ter esse cuidado em relação aos animais domésticos. Lavar as mãos após manipular carnes cruas e dejetos.
Sintomatologia é quando a pessoa apresenta sintomas que não é comum, vai apresentar mal-estar geral, cefaleia, que é dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, febre, lesões de retina nos olhos, inflamação do miocárdio, né, no coração, pneumonia também podem acontecer, sendo esses os sintomas muito mais raros e difíceis de detectar em uma pessoa adulta. Porém, a mulher, durante a gestação, principalmente nos 3 primeiros ou até mesmo durante a gestação, tendo contato com o parasita da toxoplasmose, o que pode ocasionar? Aborto, hidrocefalia, calcificação cerebral ou retardo mental, icterícia, que é a pele amarelada, aumento do fígado e aumento do baço, déficit psicomotor de movimentos, né? Lesões da retina nesse feto, pneumonia, miocardite e pode acontecer até mesmo a natimortalidade, que é a morte logo após ao nascer. Então, as complicações para o feto elas são bem mais evidentes, por isso que a sorologia, o exame para verificação da toxoplasmose é um exame de rotina pedido durante o pré-natal, justamente para verificar se essa mãe ela não teve, porque sintomas ela não tem. No entanto, as alterações nesse feto irão ocorrer se ela teve um contato com a toxoplasmose durante o período gestacional. Então, o tratamento ele é feito à base de sulfadiazina, primetamina, tetraciclina e espiramicina, são alguns dos medicamentos utilizados no tratamento da toxoplasmose. Uma outra doença ocasionada por protozoário é a giardíase. Então, a giardíase ela é um parasita que tem afinidade, né, ou ela atinge principalmente o intestino delgado. Aí nós sabemos, lembrando lá da anatomia, que uma das principais funções do intestino delgado é auxiliar na absorção de nutrientes, né? Então, quando se tem um parasita nessa região, consequentemente, vai afetar essa absorção nutricional, causada por um protozoário chamado Giardia, Giardia, tá? Não é Giardida, não. Giardia lambia. Então, a transmissão vai ocorrer, você vai notar que a maioria dos parasitas, a transmissão acontece dessa maneira, ingestão de cistos por meio de água ou de alimentos contaminados com matéria fecal. E aí ocorre a ingestão desses cistos, que é a forma resistente do parasita, através de água, alimentos contaminados. Ele passa por todo o seu processo de replicação, transformação e novamente eliminado pelas evacuações, o que pode acontecer uma nova infecção e, consequentemente, passar para outras pessoas. Por isso, a importância de higienizar as mãos após fazer a higiene íntima. Sintomas. As evacuações elas se tornam pastosas, até porque chamadas de esteatorreia, que é como se fosse a presença de gorduras, é a presença de gorduras nas fezes. Isso acontece porque o próprio parasita dificulta também, impede a absorção das gorduras, então de forma que elas são eliminadas através das evacuações. Dores abdominais, náusea, vômito, irritabilidade, flatulência, emagrecimento, insônia, e as evacuações elas se tornam extremamente fétidas. Impedimento dos reflexos de esvaziamento do estômago e da vesícula biliar, ou seja, ela tem dificuldade em realizar todo o processo gastrointestinal. Dificuldade de digestão, justamente porque está afetando o intestino delgado. E, claro, como eu falei, por ter afetar a absorção de gorduras, vai apresentar esteatorreia. A forma de prevenção: promover o destino adequado dos dejetos humanos, tratar os doentes, promover a potabilidade da água, proceder à higiene das mãos, dar proteção aos alimentos contra insetos coprófagos, né? Moscas, formigas, baratas, que também podem ser os transmissores indiretos desses cistos, desses tipos de parasita. Uma outra doença ocasionada por protozoário
é a tricomoníase. Então, a tricomoníase existem basicamente de 3 tipos: o Trichomonas hominis, o Trichomonas tenax e o Trichomonas vaginalis. Nós vamos falar daqueles que geralmente ocasionam doenças ao homem, tá? No caso, que ocasiona doença ao homem, que é o Trichomonas vaginalis. O Trichomonas hominis ou intestinalis, eles não são agressivos ao homem, a menos que eles tenham uma infestação muito grande, aí sim vai ocasionar alterações, mas eles não ocasionam. Quanto ao Trichomonas tenax, ele é algo comensal, ou seja, tanto ele é beneficiado quanto a pessoa, porque são comuns na região da boca, das criptas amigdalianas, então não ocasionando doença ao homem. O que vai ocasionar doença ao homem, né, humano, é o Trichomonas vaginalis, chamado como tricomoníase. Então, a transmissão do Trichomonas vaginalis, ela ocorre por meio do contato direto, através do ato sexual, e por meio de contato indireto, por meio de objetos contaminados, sendo essa última forma menos comum, tá? A forma mais comum mesmo de transmissão é através do ato sexual. A sintomatologia. Geralmente, o próprio parasita ele não se instala na mulher, tá? Não é em qualquer mulher que vai acontecer essa infecção. Só vai acontecer quando há uma variação na diferença do pH vaginal. Aí lembra lá que eu falei para vocês da Gardnerella vaginalis, que é uma doença ocasionada por bactéria, que ela também se prolifera quando há uma mudança do pH vaginal? A mesma coisa que vai acontecer com Trichomonas vaginalis. Ele só vai se instalar quando há uma variação da mudança do pH vaginal. O que pode variar esse pH vaginal? O excesso de higienização, alguns tipos de sabonete íntimo utilizando de forma incorreta e constantemente podem variar esse pH. A falta de higiene pode variar esse pH. A quantidade, né, as vezes que é mantida a relação sexual e também os cuidados após essa relação sexual de higiene vão influenciar nessa mudança do pH. Então, tudo que vai mudar o pH vaginal vai facilitar com que essa mulher ela adquira desenvolva doenças fúngicas, doenças bacterianas e até parasitológicas. Então, aqui nós sabemos que o pH vaginal ele varia ou ele fica entre 3,8 e 4,5. É considerado normal, sendo que o pH nesses valores o parasita ele não resiste. Então, se mudar desses valores, o parasita ele consegue sobreviver e consequentemente se proliferar. E aí, quando isso acontece, temos o processo infeccioso. E quais os sintomas que essa pessoa vai ter? Hiperemia, que é a vermelhidão na região, ardor, ardor principalmente a urinar, dor na região púbica, pélvica, leucorreia, né, ou seja, corrimento pela vulva, vulvovaginite, inflamação dessa vulva. Lembrem que a vulva é a parte mais externa, tá? A parte externa do órgão genital feminino. Vaginite, inflamação da vagina. Uretrite, inflamação da uretra, que é por onde é eliminado a urina. Então, até por conta da própria dor e das alterações, ocasiona inflamação nessa uretra e, em casos mais graves, pode levar à esterilidade. A forma de prevenção: tratar o doente, e lembrando que ao tratar o doente deve-se tratar a mulher e o parceiro, porque nos homens é assintomática mesmo, o homem ele não sente nada, ele apenas transmite. A mulher, se tiver variação do pH, ela vai ter os sintomas, mas se ela não tiver essa mudança nesse pH, ela também não terá sintomas, mas pode estar transmitindo. Redução do número de parceiros sexuais, porque, como eu falei, esse aumento do número de parceiros sexuais pode facilitar uma variação nesse pH. Uso de preservativo é uma forma de prevenir também. Realizar a higiene íntima após a relação sexual.
e lavar bem as roupas íntimas, passar, né, para prevenir não somente essas doenças parasitárias, como doenças fúngicas e bacterianas também. A última doença que nós vamos ver que é ocasionada por protozoário é a leishmaniose. Então, a leishmaniose, a gente pode caracterizá-la basicamente de 3 tipos, ou 2, né? Que no caso é a visceral, cutânea e mucocutânea. Sendo que a cutânea e a mucocutânea nós chamamos de leishmaniose tegumentar. Tá? E aí, a visceral é aquela que geralmente vai atingir os órgãos internos do corpo. Vamos começar falando a respeito da leishmaniose visceral. Então, a leishmaniose visceral, ela também é chamada de calazar. Ela é uma doença que ela tem como principal característica proporcionar o aumento do fígado e do baço, febre persistente e irregular, diminuição do peso, anemia e até algumas situações hemorrágicas internas do corpo. Zoonose característica de roedores e canídeos. É transmitida ao homem de forma indireta, tá? Ou seja, o inseto ele vai lá, pica um roedor que está com parasita e depois vai picar o homem. Então, nesse caso, há uma transmissão roedor, vetor e humano. Então, uma transmissão indireta. O período de incubação no caso da leishmaniose visceral, é de em média 10 a 24 meses, podendo ser até menos, 2 a 4 meses. O agente etiológico é a Leishmania chagas, tá? Então, Leishmania visceral, ela é ocasionada, tem várias espécies de Leishmania, mas a que ocasiona a leishmaniose visceral é a Leishmania chagas. Então, a transmissão. É importante saber que, independente do tipo de leishmaniose, ela vai ser transmitida pelo mosquito, mais comumente ocasionado pelo mosquito palha. Então, aqui nós temos um cachorro contaminado, aí o mosquito foi lá, picou o cachorro contaminado, depois veio e picou o homem, que consequentemente transmitiu o parasita, que pode ser a leishmaniose visceral ou tegumentar, dependendo da espécie de leishmaniose que esse animal estava contaminado. Então, aqui tem o ciclo direitinho para vocês lerem daqui a pouco, como funciona essa transmissão. Leishmaniose tegumentar, que é aquela que eu mostrei para vocês, que ela pode ser tanto da mucosa, né, como na pele mesmo. Então, como acontece? Esse tipo de leishmaniose é transmitida de forma acidental ao homem, pois ela é uma doença específica de roedores silvestres. Ela se caracteriza pelo aparecimento de uma ferida ulcerada na pele, do jeito que vocês estão vendo aqui, de bordas elevadas, com fundo granuloso. Pode ou não apresentar exudato, ou seja, pus. A doença pode aparecer nas seguintes formas: lesões cutâneas e lesões mucosas, sendo que quando ela apresenta sinais mucosos, geralmente é porque o parasita ele já está na circulação sanguínea. Então, o período de incubação da leishmaniose tegumentar é de, em média, 1 mês, né? Diferente da visceral, que até dura mais tempo para se manifestar. Então, o agente etiológico, no caso da Leishmania tegumentar, é a Leishmania brasiliensis. Então, os cuidados, né, em relação a fazer o tratamento, eliminar os vetores, são as principais formas de prevenção da leishmaniose. Ok, pessoal? Então, meninas, amanhã nós continuamos falando dos parasitas e vamos falar amanhã dos eumintos e artrópodes. Ok?